Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Já há alguns anos eu tenho estudado a área de aprendizado por máquina, redes neurais, inteligência artificial, tentando buscar quais são as tendências para a área de projetos, para o gerenciamento de iniciativas, etc. E uma das coisas que para mim é bastante importante é a gente avaliar o impacto daquele tipo de trabalho usando inteligência artificial e a complexidade de se implementar a inteligência artificial naquele cenário ou naquela circunstância. Por exemplo, uma coisa assim, para a gente começar. Muita gente pensa assim, que um dia a inteligência artificial vai gerenciar o projeto vai ser quase que autogerido em todos os aspectos e todas as dimensões. Bem, indiscutivelmente, isso teria um impacto, eu não vou dizer alto, teria um impacto maciço na profissão, no trabalho e inclusive nos próprios projetos que a gente faz. No entanto, a complexidade de se fazer isso é extremamente alta. Por quê? Porque o aprendizado por máquina, ele faz um exercício para identificar padrões, para identificar peças de informação que possam ser relevantes e que a gente não conseguiu perceber, né? O ser humano não conseguiu perceber, para conseguir o quê? Avaliar um movimento melhor. É assim que você usa, por exemplo, inteligência artificial num jogo. Ou seja, o computador ele começa a avaliar as possibilidades, as formas, e ele vai aprendendo e reforçando esse aprendizado ao longo do tempo. Isso é que fez, por exemplo, mecanismos como o AlphaGo, da DeepMind, etc. Mas quando a gente pensa nas questões comportamentais, o processo já não é tão simples assim. Ou seja, você fazer uma negociação, você avaliar o risco, você discutir, por exemplo, o apetite para risco de um determinado projeto. Bem, isso já envolve muito mais complexidade, apesar de ter um impacto gigantesco. Então, eu basicamente queria falar aqui para você sobre 6 coisas que eu acho que a gente pode analisar em termos de impacto e complexidade. Bem, as 2 primeiras: estimar esforço de tarefa e automatizar atividade administrativa. Bem, isso já existe, já tem. Você facilmente consegue hoje, baseado, por exemplo, em princípios como produtividade, capacidade do recurso, etc., estimar quanto tempo aquela atividade vai levar. Isso, por exemplo, a própria Microsoft, e esse é um processo bastante normal. A outra coisa é a automatização de tarefa administrativa. Por exemplo, você automatizar um pedido de compra dentro de um projeto, você automatizar um pedido de reunião, esse tipo de coisa você consegue. Inclusive, eu tive já negócios e investimentos relacionados com isso, com chatbot, etc. Bem, isso aí a gente vê facilmente. Você também vê, mas aí já numa complexidade migrando para o alto, o planejamento de projetos de baixa complexidade. Isso é uma característica grande. Por exemplo, você vai em sites como Trello e outras plataformas, até mesmo Mural, Miro, você já vê assim, vamos dizer, determinados tipos de projetos simples, pré-populados. É como se fosse um Canva, que a gente tem para rede social, para projetos. Agora, isso são projetos de baixa complexidade. Por exemplo, você vai fazer um evento, você vai fazer, por exemplo, uma viagem, desde que tenha um grau de simplificação, você consegue fazer isso e usar, inclusive, em mecanismos como inteligência artificial para poder pré-popular esse projeto. Já entrando no impacto alto, e numa complexidade média, nós temos mecanismos de gestão de portfólio. E esses são extremamente ricos, onde você começa a usar inteligência artificial para poder te ajudar a selecionar a carteira de projetos baseado nos benefícios estratégicos que você quer ter. É simples de ser feito? Não. Agora, o impacto é muito alto, ou seja, onde você consegue ranquear projetos e você escolher projetos baseado nesse tipo de critério. Agora, aonde está, vamos dizer, seria ali a mina de ouro, seria o grande realmente benefício, seria o quê? Eu conseguir fazer forecast e previsões confiáveis, né? Aqui nós não estamos falando de simulação de Monte Carlo, etc., de custo e de risco. Ou seja, eu consegui ter uma simulação muito fidedigna da realidade do meu projeto. Por quê? Principalmente para riscos, porque hoje no ambiente de volatilidade que nós temos, é muito difícil você mapear dados e usar a inteligência artificial para fazer isso. Agora, a partir do momento que você conseguir fazer isso, aí o impacto é dramático. O impacto é absolutamente dramático. Imaginem
as pessoas terem a capacidade de perceber que, sabe assim, né? Não gosto nem de falar isso, mas que o Covid 2028 vai chegar, em vez do Covid-19. E, poxa, isso vale um mundo, né, de dinheiro. Agora, não é tão simples, porque as variáveis, é igual, por exemplo, quando a gente tenta usar a inteligência artificial para fazer previsão de tempo. As variáveis são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que é muito, muito complexo, apesar do impacto ser muito alto. E, finalmente, o que eu chamo de team fitting, que seria o meu sonho. O meu sonho seria o seguinte: você montar um projeto e, baseado na característica das atividades que seu projeto tem que fazer, a inteligência artificial vai te dizer qual é o melhor recurso. Qual é o melhor recurso, qual tipo de habilidade e, inclusive, qual pessoa tem essa habilidade. Ou seja, baseado que, por exemplo, cada colaborador da minha empresa vai ter um conjunto grande de habilidades, os projetos anteriores vão, vamos dizer, sendo contrastados com essas habilidades e você vai conseguir montar um time. Isso seria o uso mais do que perfeito para a inteligência artificial. E esse eu acho que é um caminho. Agora, não esqueça, a complexidade de se fazer um trabalho desse é enorme. Principalmente porque você encontrar padrão em características de comportamento não é tão simples quando você encontrar padrão em tempos e movimentos. Em tempos e movimentos, por exemplo, na produção, na execução de uma atividade, ou, por exemplo, no tráfego, ou no trânsito, etc. Então, pensem nisso, nesse impacto versus a complexidade de se fazer. E eu não tenho dúvida nenhuma, inteligência artificial vai ser uma parte muito relevante do trabalho que a gente faz ao tentar e correr atrás de administrar os nossos projetos. Bem, um abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.